Pastor Silvestre. Pode ir um pouquinho. Obrigado, mano. Rapaz, deixa eu contar uma história para vocês. Você vai conhecer um pouquinho de mim agora. 17 anos atrás, 19, né? Mas 17 foi a história específica. 19 anos atrás eu comecei a namorar com a Carol. Pense num cara marmoteiro. Primeiro ano de namoro, eu preparei uma surpresa para ela. Eu comprei 12 presentes. E eu fui numa floricultura e fechei com a floricultura para entregar um presente por hora. De 8 da manhã a 8 da noite. E de hora em hora, o motoqueiro descia e entregava o presente. No terceiro, ele estava com ódio da Carol já. Ele já não ia mais nem embora, ele ficava na esquina da casa dela lá esperando. Passou o dia todo em pé na rua lá esperando a Carol. E de hora em hora ele entregava um presente. Pense num cara romântico. 2 anos de namoro, olha a marmota. A gente foi jantar numa churrascaria, tá doido? Ei, jantar no rodízio de carne para liso é muito top, tá doido? Levei ela para Búfalo. Não era Búfalo? Era Búfalo, acho, não era? Gaúcho. Levei ela na Gaúcho, tá doido? Os primos dela, todo mundo, 2 anos de namoro. Aí no meio do jantar, começa a tocar uma música bem grande, bem alto. E chamando, Carol, Carol. Aqueles carros de som. Na porta da Gaúcho. Aí a Carol morrendo de vergonha, saiu aí. Carol, o Silvestre te ama muito. Quem viveu essa época de carro de som? Quem viveu? Cadê os velhos? Cadê os velhos? Olha os velhos. Tamo junto. Até doido, era um ato de amor muito grande, gente. Pense no romantismo do cara. Pouquinho depois, alguns meses depois, resolvi pedir a Carol em casamento. Você já percebeu que eu era marmoteiro, né? Comprei um saco de pétala de rosa gigante, enorme. Eu entupi o quarto dela de pétala de rosa no chão, assim. Você não via o chão. Eu fiz um caminho de pétala de rosa até o quarto dela. A minha sogra queria me matar, que eu sujei a casa todinha. Botei a música de fundo, que era a nossa música. Aí exprimi toda a letra da música, botei na cama, assim, ó. Aí ela entrou no quarto, aquela música tocando, ela toda empolgada. Em cima da cama tinha uma caixa enorme, assim, ó. Aí ela toda empolgada. Aí ela foi lá e abriu a caixa. Tinha uma outra caixa dentro. Aí ela toda empolgada abriu a outra caixa. Aí tinha uma foto nossa. 1 mês de namoro. Aí ela abriu a outra caixa. Tinha uma camisa nossa do nosso primeiro ano de namoro. Aí ela abriu a outra caixa. Tinha o primeiro bem que a gente comprou junto. Uma máquina fotográfica digital de disquete. Cabia 30 fotos. Até doida? Aí foi tirando uma outra caixa, outra caixa, outra caixa. Chegou lá no final, tinha uma caixinha desse tamanho assim. Aí ela toda empolgada. Aí ela abriu a caixa, não tinha nada. Aí saiu o príncipe encantado dentro do banheiro. Casa comigo, tá doida, ei? Como é que diz não, meu irmão? Duvido falar não pra mim. Ainda bem que eu estava cheio, né? Não estava fedendo. Você ouvindo essas 3 histórias, são só 3, eu contei 3, tem mais marmota ainda. Você ouvindo essas 3 histórias, não parece o cara mais romântico do mundo? Tá doido, é? Aí a jovem besta olha e fala, ai, é assim que eu quero, namorado. Aí a gente casou. Pensa no inferno que virou nossa vida. Eu grosso, estúpido, um cavalo, um idiota, um abestalhado. O passado que ela conheceu
não valeu de nada para a escolha dela. Nada. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 3, começando no versículo 1. E eu vou ler até o 14, então me acompanhe e preste atenção. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Isso é Paulo escrevendo para os filipenses, ok? Alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. É a mesma coisa para você entender que é a falsa fé, ok? Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. O que Paulo está dizendo? Ele tinha razão para se sentir confiante pelo passado dele nisso aqui. Ele tinha razão para isso. Continuando. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, e ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Ele está falando, quanto à lei ele era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que Paulo estava querendo dizer? Que no passado dele, para ele era irrepreensível, ele era perfeito, ele fazia tudo o que tinha que ser feito, ele era o homem ideal, na consciência dele, ele era irrepreensível, está aqui. Será que parece com muitos de vocês? Porque a gente sempre se acha muito bom, a gente sempre acha que a gente é melhor do que o outro acha que nós somos. Continuando. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, ou seja, tudo que ele citou atrás, todo o passado dele, como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Por Cristo, ele perdeu tudo que ele tinha sido no passado. Tudo. Continuando. Eu as considero como esterco. Você está entendendo isso aqui? Aquilo que fazia ele se considerar o cara mais perfeito, irrepreensível, ele está falando, eu considero hoje como esterco. Eu era nada e achava que era alguma coisa, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, ou seja, não achando que eu sou bom a partir da minha própria ótica de que eu sou bom, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ela é que tem que ser o meu balizar. Paulo está dizendo, não é a minha realidade que baliza se eu sou bom ou não. É a realidade que procede mediante a fé em Cristo e a justiça que procede dele. Continuando. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Continuando, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, ainda é humilde agora aqui. Não só falou que tudo que ele achava que ele era perfeito e irrepreensível era esterco, bosta, era nada. Ele diz o seguinte, e eu ainda nem sei se eu estou realmente alcançando isso.
Se eu estou realmente alcançando a justiça de Deus? Eu nem tenho certeza. Humildade. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Preste atenção agora, se você grifar, grife isso na sua Bíblia. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas do passado e olhando para frente, eu sigo para o alvo. Esqueça o que ficou para trás. Não interessa se você se considera bom ou não. Não interessa se você se considera um jovem maravilhoso, um jovem cristão, um jovem muito sério, muito servo, ou um marido perfeito, um cara que entende tudo, ou uma esposa irrepreensível, como Paulo achava. Esqueça tudo para trás e prossiga para o alvo que Cristo quer para a sua vida. Por isso o tema da nossa mensagem de hoje é: largue o passado, viva Cristo. Quando Paulo fala esquecendo-me das coisas do passado, fica muito claro para mim que algumas pessoas não conseguem se desprender da sua criação, não conseguem se desprender da sua história. Gente, todo mundo tem uma história. Jovem, olha para mim. Quem é jovem aqui? Cadê o jovem? Levanta a mão, jovens. Agora, jovem quer casar. Ixi, o jovem quer casar não, né? Tem velho levantando a mão, tem velho que acha que é jovem, né? Jovem quer casar. Olha para mim agora. Deixa eu te falar uma coisa, jovem. Quando você casa, você não casa com a pessoa que você está vendo. A Carol viu muita coisa e quebrou a cara. Você casa com a história daquela pessoa. Todo mundo tem uma história. Será que você conhece a história? Oi? Voltou. Será que você conhece a história do seu namorado? Será que você conhece a história da sua namorada? Todo mundo tem uma história. E a grande maioria tem dificuldade de se desvencilhar dessa história. Será que é pilha, mano? Aqui. Se quiserem fazer alguma coisa aí, me avisa. Muitas pessoas foram abusadas, humilhadas na infância, maltratadas no passado, e hoje estão fazendo as mesmas coisas na sua família. Aquilo que te machucou, aquilo que não te fez bem, você não consegue se desvencilhar do passado, você não consegue se desvencilhar daquilo que é a tua história. E você hoje está fazendo mal para a sua família. Eu fiz um aconselhamento alguns anos atrás. Vou falar, eu escuto isso rotineiramente. Como pastor de casais, aconselho muitos casais. Eu escuto isso rotineiramente de homens. Quando o homem fala assim, né, a esposa está reclamando de falta de atenção, de tempo, de carinho, aí o cara responde, resposta padrão, e que o cara ainda se sente importante quando ele responde isso. Mas como que eu não te amo? Eu passo o dia inteiro trabalhando, eu passo o dia inteiro na rua, chego tarde em casa, tudo por vocês. E acha que isso dá um salvo-conduto para ele fazer o que ele quiser. Ei, isso não é o suficiente. Isso foi a tua história, foi o que tu viveu. E acha que isso é o suficiente para dar tempo de qualidade, amor e carinho a uma família. Não é. Você precisa se desvencilhar do seu passado. Tem pessoas que têm apego emocional e às vezes doentio, ruim, com familiares, e casa e não consegue se desvencilhar desse elo familiar que está te fazendo mal para o teu casamento. Jovem, você vai casar, entenda quando a Bíblia diz:
largue seu pai e sua mãe. Porque infelizmente muitos têm um elo às vezes danoso, emocional, e não conseguem entender que precisa viver uma vida de casado. E aquele elo com o pai, com a mãe que se chateia, que fica chateado, que incomoda, e faz mal, e maltrata. Jovens, a grande maioria mulheres, infelizmente, abusadas na infância. Gente, isso é do cão. Tenho raiva de abusador. A gente tinha que morrer. Porque é só quem está aqui na ponta e que vê o estrago que isso faz na cabeça de uma criança. Porque hoje eu aconselho jovens de 18, de 14, de 15 anos se cortando, querendo se matar, e você vai a fundo entender e tinha abuso na infância. E desse abuso muitos não conseguem se desvencilhar, não conseguem se largar, não conseguem largar esse passado. E não conseguem avançar, como Paulo falou, não conseguem olhar para frente. Você se torna um prisioneiro do seu passado. Essa prisão não te deixa avançar rumo àquilo que Cristo tem preparado para você. Deus tem um alvo para a sua vida. E muitas vezes esse passado te impede de caminhar para esse alvo. É justamente aquilo que tem que te justificar, aquilo que tem que te limpar, aquilo que tem que ser apagado de ti, é o que fica sendo puxado na tua vida o tempo todo, trazendo de volta aquele passado que você precisa superar, que você precisa olhar para frente. E tem diversas formas de você começar a superar e apagar esse passado, e deixar esse passado para trás, diversas formas. E hoje eu queria falar de 5 dicas para te ajudar a deixar esse passado para trás. A primeira delas, como eu falei, a gente começou rindo, brincando, e você riu da minha história, parece linda, porque tudo que eu fiz pela Carol, que não adiantou de nada para a decisão dela, para a vida dela, nada. A primeira dica que eu tenho para você é: não fique olhando para trás. Se a Carol ficasse olhando para trás, não ia adiantar nada. Quer trocar, mano? Isso aqui. Só um pouquinho. Oi, voltou. Obrigado, mano. Não fique olhando para trás. Você olhar para trás vai te fazer continuar preso nesse passado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Repete comigo. Se alguém está em Cristo, é o quê? É o quê? Ah, tá. Continuando. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas o quê? O quê? Novas. Romanos capítulo 6, versículo 4. Diz o seguinte: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Você está vendo nesses 2 versículos falar sobre uma criatura aperfeiçoada? Falou assim? Sim ou não? Uma criatura melhorada? Sim ou não? Uma criatura recalchutada? Sim ou não? É uma criatura o quê? Nova. Não é melhorar o que você tem. Não é achar que é aperfeiçoar o que você tem. Não. É como Paulo falou, apagar o passado 100%.
Viver uma vida nova, nova criatura. Lucas capítulo 17, versículo 32, tem um versículozinho desse tamaninho em Lucas. E eu perguntei de 5 pessoas proposital para essa mensagem, e as 5 não lembravam que isso estava em Lucas. O versículo diz o seguinte: lembrem-se da mulher de Ló. Gente, quando Deus nos pede para lembrar de alguma coisa, especificamente, é porque ali tem uma grande lição, uma gigantesca lição. Deus ordenou que Ló e a sua família deixassem a cidade, deixassem para trás, e foi muito claro na ordem dele: não olhem para trás, esqueçam tudo. Mas a gente sabe que a esposa de Ló fez. A esposa de Ló olhou para trás. Nesse olhar, sabe o que ela estava dizendo? Que ela não conseguia se desprender do passado dela, que ela não conseguia deixar para trás, que ela não conseguia se romper definitivamente com aquele lugar. Ela está dizendo que aquele lugar para ela era importante, que estava doendo para ela sair dali, que estava doendo para ela ser uma nova criatura. Não tenha saudade do seu passado. Quando você olha para trás, você está dizendo que o que está lá atrás é valioso para você. Você está dizendo que o que está lá atrás é importante para você. Tem pessoas que saíram do mundo, mas não permitem que o mundo saia delas. Tem pessoas que entregam a vida para Cristo, mas ainda não permitiram que Deus a faça verdadeiramente uma nova criatura, mudando realmente os seus hábitos, mudando realmente a você. Tem uma frase que eu adoro, não sei o autor dessa frase, que é: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação é que tira o mundo do cristão. No livro de Atos, nós vemos que Estevão fala sobre aquela geração que saiu do Egito, e ao sair do Egito, diz que o coração deles voltou para o Egito, que eles tiveram saudade daquela época. E tem muita gente vivendo presa ao seu passado. Tem muita gente que parece que está se lamentando de ter sido salvo. Eu fiz um aconselhamento recente, que tudo que a pessoa falava, tudo, absolutamente tudo, era que quando eu era do mundo, eu tinha as mulheres que eu queria. Quando eu era do mundo, eu tinha um ótimo emprego. Quando eu era do mundo, eu fazia tudo e era tão tranquilo. E agora que eu me converti, eu decidi botar a minha família nos caminhos do Senhor. Eu tomei algumas decisões, eu larguei meu emprego, eu fiz... Gente, comparando a vida que ele vivia no mundo como algo prazeroso, e as dificuldades que está vivendo hoje como algo difícil, sentindo saudade de viver aquilo que ia matar ele, que ia destruir ele, estava levando ele para o inferno. Uma moça, esse aconselhamento eu fiz semana passada, inclusive, uma moça que casou, e uma das decisões mais difíceis dela para a obediência a Deus, para o casamento dela, foi largar a mãe, sair da casa da mãe, porque moravam com a mãe. E ela conseguiu, por decisão, lutar, se desvencilhar daquele passado, e foi morar junto com o marido sozinho, vivendo a própria vida como Deus nos ensina. Mas no aconselhamento, ela passou o aconselhamento inteiro falando da mãe dela, e dizendo que ela já não estava bem quando estava na casa da mãe, ela já fazia terapia. A frase que ela usou: e agora que ela saiu da casa da mãe, é agora que ela precisa mesmo de terapia. Ou seja, relembrando o passado sem Cristo, como quase que se arrependendo de ter entregue a vida para Cristo. Pessoas que estão presas ao passado.
olha para o pecado e lembra com saudade, quase que de prazer, do pecado. Você precisa abandonar esse passado. Você não consegue ter noção do que é viver com Cristo verdadeiramente, muito menos o que Cristo tem preparado te esperando. A gente, quando está preso ao passado, a gente não consegue entender a dimensão daquilo que Deus tem preparado para mim. A gente não consegue entender a dimensão daquilo que Deus tem preparado para minha família. Muitos de nós viveram um passado duro, com pecados horríveis. E por isso tem tanta gente, às vezes, com depressão. Porque depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E pessoas que se deprimem e ficam mal porque não conseguem largar esse pecado, esse passado. Entendam, Jesus não só lhe perdoou, Ele justificou você com o sangue dele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz: nós fomos lavados, justificados, santificados pelo nome de Jesus. Você precisa tirar esse peso da culpa da sua vida. Você precisa tirar esse peso da culpa que está te matando. Olhe para frente, diga: o sangue de Jesus me lavou. Diga comigo, bora: o sangue de Jesus me lavou. Com vontade, o sangue de Jesus me lavou. Jesus morreu na cruz por você. Para de ficar lembrando daquilo que Jesus já perdoou. Jesus já justificou. Muita gente se desespera na armadilha, por exemplo, da mágoa, do rancor, da ofensa. Pessoas que vivem uma vida, 5, 10 anos, remoendo uma ofensa, uma mágoa, algo que corrói o teu coração. Ei, Jesus morreu por essa mágoa. Jesus morreu por essa ofensa. Supera isso. Bola para frente, foco no alvo, como Paulo falou. Esquece. Não deixa isso te corroer. Está te fazendo mal, vai lá e resolve. Procura quem você precisa procurar, fala com quem você precisa falar. Mas lembre, Jesus derramou o sangue dele por essa ofensa, por essa mágoa. Muita gente que fica lembrando do passado, às vezes até positivamente, lembrando do que é bom. Ai, quando eu tinha 25 anos era tão bom. Tu tá velho, já era. Não tem mais jeito, não vai voltar. Uma jovem que eu aconselhei no final do ano passado, no sonho de Natal. Ai, Silvestre, tinha acabado de casar. Ai, Silvestre, mas o meu ex-namorado era tão carinhoso. Tu está com ele agora? Não. Então para. Atura o traste que tu tem e acabou. Foi tu que escolheu. Para de olhar para o passado. Para de ficar remoendo o que vai te fazer mal. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. É outro versículo que pouca gente talvez tenha parado para meditar e se atentar sobre ele. Olha como é detalhista. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Não fique se perguntando por que foi bom no passado e hoje não é mais. Deus está dizendo, não é bom para você ficar perguntando isso. Viva daqui para frente. Viva o que Deus tem preparado para você. Segunda dica, para deixar o passado e viver Cristo. Não olhar não é esquecer. Você não tem Alzheimer. Você não vai esquecer seu passado. Ninguém consegue esquecer. Ninguém. Principalmente, pense num ser humano que tem o dom de não esquecer nada. Mulher. Mulher, tu faz uma chateação para ela hoje. Qualquer coisa. Ela vai lembrar, no dia 23 de dezembro de 2002, estava com a blusa azul e falou isso, isso e isso. Eu estava vivo na época? Era eu mesmo, sem certeza?
Para de achar que o outro, principalmente se você magoou o outro, se você fez algo contra o outro, vai esquecer. Não vai. Ninguém tem Alzheimer. Sabe por que não esquece? Aquilo que é ruim machuca, fere. E toda ferida cicatriza. E toda cicatriz tem uma marca. E aquela marca vai ficar ali para o resto da vida. Você nunca vai conseguir esquecer ela, porque ela está ali. Por mais que ela seja a menor parte do teu corpo, é a parte que mais chama atenção, porque você sente. Algumas ainda incomoda, se você bater, se você machucar. O que eu estou falando não é para esquecer, mas é para ignorar. É ignorar o passado, é ignorar aquilo que te faz mal. Quando você está vendo TV, está vendo qualquer coisa na TV, um filme, alguma coisa, e passa algo que você não gosta, o que você faz? O que você faz? O que você faz? Muda. A minha esposa, por exemplo, odeia cobra. Sei porque algum trauma de infância, ela tem pavor de cobra. Pavor mesmo. Se a gente estiver vendo um filme, aparece cobra, ela para de ver o filme. Na hora. Pavor que ela tem de cobra. Não é fácil você ignorar aquilo que não te faz bem? Você muda muito rapidamente? É exatamente isso que você precisa fazer com aquilo que te faz mal. Com aquilo do teu passado que te puxa para aquilo que Deus não quer que você viva. Ignora, troca o canal. E a única pessoa capaz de trocar esse canal e de mudar esse canal é você. Ninguém mais. Por isso que a decisão de largar o passado e viver Cristo é sua. E ninguém vai tomá-la por você. Terceira dica. Resolva o que não foi resolvido. Se você tem alguém para pedir perdão, peça. Não adianta você não olhar para trás, como a gente já falou. Se aquele teu problema, aquela tua mágoa, aquele teu pecado, vai toda hora estar te confrontando. Porque tu não vai conseguir nem ignorar ele, tu não vai conseguir não olhar para ele, porque ele vai te confrontar o tempo todo. Resolva, ligue, peça perdão. Tem alguém que você precisa pedir perdão? Peça, ligue para essa pessoa, resolva, enfrente os seus problemas. Algo que eu aprendi a minha vida inteira com meu pai, e luto desde pequenininho com os meus filhos. Desde pequeno eu falo isso para eles. Eu acho que tem algumas coisas lá em casa que eu repito 1 milhão de vezes que eles ouvem desde pequeno. Essa é uma delas. Problema, a gente não foge, a gente enfrenta. Quem foge de problema é frouxo, porque está procurando o mais fácil e não o certo. Eu não quero o que é fácil, eu quero aquilo que agrada a Deus. E se você tem um problema, tem alguém que você precisa pedir perdão, peça, resolva, ligue para a pessoa. 14 anos atrás, quando eu me converti, eu entendi isso num com Deus. E eu fiz uma listinha de todo mundo que eu precisava pedir perdão. Todo mundo. E eu fui ao longo do tempo, umas eu falei pela internet, outras eu tinha telefone, eu liguei, outras eu encontrei, e fui pedir perdão de uma por uma. Uma dessas pessoas até hoje eu não encontrei. Quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu era o mais novo da galera do bairro. E tinha 2 meninos que toda vez que iam brincar com a gente, saíram de lá chorando. Toda vez. O que hoje deram o nome de bullying, sempre existiu. Já existia, se deram nome para esse negócio agora. Era o que a gente fazia. E toda vez aqueles meninos saíram de lá chorando. E foi um dos nomes que eu coloquei no papel. Eu tinha 13 anos, gente. Falei, eu preciso pedir perdão a esse menino. Uma vez a minha esposa falou, mas será que ele lembra? Eu falei, não sei, mas eu lembro. Eu lembro. E uma vez, que era o meu medo, Deus fez questão de me confrontar com o meu medo. Um belo dia, eu passando no corredor aqui do lado da igreja, sabe com quem eu cruzo? Com ele. Ele vindo para cá e eu indo lá para trás. Gente, eu passei por ele, aí vem a síndrome do culpado. Já viu a síndrome do culpado? Olha no olho, aí vem aquela sensação, ele me viu, ele me reconheceu. Ele sabe que sou eu. Sabe? E eu gelei, e eu passei por ele e não falei nada. Quando eu cheguei aqui atrás,
O Espírito Santo me incomodou, tu não queria falar com ele, a hora é agora, e eu, travado, gelei, eu falei, agora, e eu voltei com mais de 1000 para o corredor. Quando eu cheguei no corredor, o menino sumiu. Cadê ele? Deve ter entrado para a igreja, estava na hora do culto, eu entrei, procurei por ele naquele canto ali, olhei, nada, sumiu. Durante a semana, eu era no grupo do Gleison na época, o Gleison era um dos pastores aqui da igreja, e eu vim aqui na igreja falar com o Gleison, estou parando meu carro ali na frente, eu vejo esse menino subindo a escada com ele para o aconselhamento. Pensa no meu desespero. E eu parei meu carro, corri, quando eu cheguei lá, ele já estava em aconselhamento, eu não quis incomodar e parar o aconselhamento. Então eu fiquei sentado lá fora da sala de aconselhamento esperando. Passou meia hora, nada. E eu tinha uma reunião com um cliente, eu falei, cara, eu já sei. O Gleison já sabia da história. Eu falei, eu vou ligar para o Gleison depois, pego o telefone dele e falo com ele. Resolvido. Fui embora. Quando foi à noite, eu liguei para o Gleison. Gleison, cara, sabe aquele menino que estava lá contigo hoje de aconselhamento? Sei. É o fulano de tal, cara, que eu estou procurando. Não acredito, Silvestre. Sério? Eu falei, sério. Me dá o telefone dele, por favor. Eu não peguei. Passaram-se anos. Acho que uns 2, 3 anos. Nunca mais ouvi esse menino. Um belo dia, eu entrando na rua da casa da minha mãe, eu vejo esse menino, ele era da rua do lado da casa da minha mãe. Estava indo na casa da minha mãe, entrando na rua, eu vejo esse menino atravessar a principal. Eu entrando de carro. E eu falei no carro para minha esposa, eu falei, amor, o fulano de tal que eu falei, eu vi ele atravessando a rua. E aí eu travei de novo, a Carol, fala com ele, eu travei, eu parei o carro, que eu fui atrás do menino, sumiu de novo. É um fantasma, gente. Desapareceu o menino, não sei se tinha alguém um carro esperando ele entrou e sumiu. Resumo, até hoje eu não encontrei esse menino. Até hoje eu não sei onde ele está. E até hoje o meu coração me incomoda, o Espírito Santo me aperta, porque vem síndrome do culpado. Na minha cabeça fica, ele não está na igreja por culpa tua, porque ele te reconheceu, porque ele te viu. Se é ou não, não sei, eu só sei de uma coisa, eu preciso pedir perdão dele. Agora a igreja inteira já sabe, então ore por isso. Se você está aqui, sabe que não vou falar do nome, me procure, por favor, preciso falar com você. Eu preciso pedir perdão dele. Se você tem alguém que você precisa pedir perdão, quebra essa barreira no teu coração, quebra esse egoísmo idiota, e olhe para o alvo que é Cristo, e peça perdão, resolva. É uma das formas de você deixar o seu passado para trás e viver Cristo. Quarta dica, é você e Deus. Essa é uma das mais difíceis da gente entender. Só um pouquinho. No verso 10 de Filipenses, capítulo 3, que nós lemos, Paulo diz o seguinte: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Fica claro que Paulo está falando dele. É ele que precisa participar do sofrimento de Cristo, tornando-se como a morte de Cristo. É ele que precisa buscar a Deus, é ele que tem que se transformar e conformar ao sofrimento de Cristo, é ele. É você que precisa fazer isso. Sabe o que eu escuto em 99,9% dos aconselhamentos? Eu só não falo 100%, porque eu não sou a favor de nenhuma unanimidade. Então, eu só não falo 100% por isso. Mas 99,9% dos aconselhamentos que eu faço, quando eu estou conversando com um jovem, com um casado, com o que seja, a culpa é sempre de alguém, menos minha. É o meu marido que é o problema.
Ele é um grosso, ele é um estúpido, ele não faz o que eu peço, ele não me ajuda, ele é o problema. A esposa, e para o marido, mesma coisa. A minha esposa não faz o que eu falo, não é do jeito que eu quero, eu já falei que não é assim, parece que ela não entende, parece uma doida, Silvestre, eu não sei mais o que eu faço. Aí vem o jovem, conversei com 3 semanas atrás, os pais aqui da igreja. Silvestre, cara, eu não sei mais o que eu faço, eu não aguento mais viver com meus pais, porque vim fazendo isso, e são da igreja, parece que não lê a Bíblia, e os meus pais assim, e assado, e isso. A culpa é sempre do outro. O aconselhamento que eu fiz terça-feira foi o mesmo que eu falei agora há pouco, a mesma pessoa. Até o fato dela estar acima do peso, que foi falado no aconselhamento, ela falou, não, eu estou gorda, Silvestre, porque ele não me incentiva. Eu também, então a culpa não é minha, não, é tua. Quem é que bota comida na tua boca, mano? É ele, é? Aí, no mesmo aconselhamento, no mesmo. Aí quando foi o marido falar, o marido, eu me arrependo de não ter feito faculdade porque ela não quis que eu fizesse. Eu falei, hã? Ela botou uma arma na tua cabeça e te proibiu de fazer? Não, então foi tu que não quis, leso. A culpa é sempre do outro. Você é perfeito. Nós somos perfeitos. Sabe por que tem muita gente que acaba o casamento e fica sozinho pro resto da vida? Porque ela nunca vai achar alguém perfeito como ela quer achar. Porque não existe. Porque o problema é ela. Ou é ele. O mais difícil de entender na vida de um cristão é que a sua santificação é você e Deus, direto, não tem intermediário. E o teu pai não tem nada a ver com isso. A tua esposa não tem nada a ver com isso. O teu marido não tem nada a ver com isso. Você e Deus. E se a tua esposa não é fácil, se o teu marido não é fácil, se ele é um problema, entrega para Deus, mas é você que precisa se transformar para agradar a Cristo. É você que precisa olhar para frente com o olho no alvo de Cristo. É você. A Carol passou 1 ano vindo para a igreja sozinha. 1 ano. Eu não gostava de crente. A briga mais feia que a gente teve foi por causa da igreja. Cheguei a arrumar minhas coisas e sair de casa. Nosso casamento estava quase acabando. Ela passou 1 ano vindo sozinha para a igreja. E em muitos momentos eu deixava ela na porta da igreja e ia para casa. E quanto mais ela me enchia o saco com a igreja, mais eu era estúpido, mais eu era idiota e mais a gente brigava. E um belo dia, a Carol simplesmente parou de reclamar. Não sei se alguém ensinou ela, provavelmente alguém ensinou para ela 1 Pedro capítulo 3, versículo do 1 ao 3, provavelmente. E do nada, eu continuava o mesmo idiota, o mesmo imbecil, o mesmo grosso, o mesmo bruto. Mas tudo que eu falava, ela dava um pio. E aquilo começou a me incomodar. Já chegava em casa e eu estava no sofá fazendo tudo que ela odiava, que era bebendo e jogando videogame. Ela odiava que eu fizesse isso. E eu fazia de propósito. E um dia ela chegou, já estava umas 2 semanas sem ter briga em casa, e eu achando aquilo estranho. E ela chegou e eu comecei a espinhar ela e a falar um monte de bobagem, fazendo o que ela odiava que eu fizesse. Ela ficou me olhando. Esse dia eu falo para todo mundo porque me marcou. Ela ficou me olhando e eu falando um monte de bobagem, tipo assim, briga comigo. Quando eu terminei de falar, ela me olhou e falou, amor, eu te amo. Eu vou deitar, tá? Se precisar de mim, você me fala. Quando ela entrou pro quarto, eu falei, estão drogando essa mulher. Certeza, estão dando droga para ela na igreja. E aí eu comecei a falar mais alto ainda, eu batia perto do quarto, mas se ela voltava, eu queria que ela viesse brigar comigo. Mas ela tinha entendido que era ela e Deus, e que eu não fazia parte dessa equação.
que a minha vida não fazia parte da equação do relacionamento dela com Deus, porque a Bíblia diz que ela precisa ser agradável a Deus. A Bíblia não abre uma aspa. Se o seu marido deixar, se o seu marido merecer, se ele não te irritar, agrade a Deus. Se ele não for um idiota, você se conforma mais de Cristo. Tem isso na Bíblia, gente? Não. Não tem. Na equação da vida dela com Cristo, não existe o Silvestre. Você precisa entender que é você e Deus. E o que eu mais vejo é marido tentando transformar a esposa, esposa tentando transformar marido, filho querendo mudar pai, pai querendo mudar filho. Olhe para mim. Diga assim, repita comigo. Eu não sou Deus. Você não é Deus. Quem vai transformar a vida da sua esposa, do seu marido, do seu pai jovem, do seu amigo jovem, é Cristo. O que você pode fazer pela vida dele é ser a primeira imagem e reflexão de Cristo na vida dele. É ser o maior exemplo, o mais perto de Cristo que ele pode ter na vida, ser você, como a Carol foi na minha. Eu olhava para ela e eu via algo diferente. Eu não sabia, mas eu olhava para ela e eu via Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ser sal e luz. Luz é aquilo que brilha, é aquilo que chama atenção, porque aquele que não conhece a Cristo não vai saber que é Cristo, mas tem alguma coisa chamando atenção ali. E o que você pode fazer pela sua esposa e pelo seu marido, primeiro é orar por ele. Jovem, ore pelo seu pai. Sei que procurou se aconselhar comigo se estiver aqui. Ore pelo seu pai. Bote seu joelho no chão, como a Carol botou por mim. Bote seu joelho no chão. Ore por ele, clame a Deus por ele. Mas seja o primeiro testemunho de Cristo na vida dele. Porque se ele olhar para você e não ver Cristo, eu sinto te informar, está difícil. Dele querer ser algo que ele não é, ou ela querer ser algo que ela não é. Ela precisa olhar para você e ver Cristo, como eu vi na Carol. E um belo dia, o clima estava tão bom em casa, mas tão bom em casa, e teve uma noite do chocolate. Quem chegou a pegar a noite de chocolate aqui? Olha os velhos da igreja aí, faz tempo que a gente não faz. E um belo dia teve uma noite do chocolate, e o clima estava tão bom em casa, tão bom, que eu não tive coragem de dizer não. Ela chegou para mim toda mansinha, falou, amor, ela estava grávida, a piorar a brutalidade do idiota. Ela, amor, da minha princesa, ela estava grávida. Amor, hoje vai ter uma noite especial na igreja, mas amor, olha, e ela foi sábia. Amor, mas assim, ó, não tem nada de culto não, fica tranquilo, não vai ser culto. Eu sei que você não gosta. É uma noite especial. Só quero que você vá comigo, porque eu estou cansada. Você pode ir comigo, por favor? Gente, o clima estava tão bom em casa, que eu não tive coragem de dizer não. Falei, vamos. E naquela noite, a semente foi plantada no meu coração. E meses depois, eu entreguei minha vida para Cristo. E hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Porque ela entendeu que era ela e Deus. Não há intermediário na sua vida, na sua transformação. É você e Ele. E entenda isso. Uma das formas de você largar o seu passado e viver Cristo é entender que você só pode transformar a você mesmo. Homem, olhe para mim, olhe para mim. Tem muito homem com um péssimo hábito de achar que é pai da esposa. E chega no aconselhamento comigo com uma autoridade de tipo assim, Silvestre, ela não muda. Não sei mais o que eu faço. Eu falei, tu está achando que tu é quem para fazer alguma coisa? Tu não é pai dela, mano. Tu é marido. São duas coisas completamente diferentes. Tu és autoridade na vida dela. Mas como a Bíblia diz, como Jesus amou a igreja, não é isso? Seu amor por Jesus como igreja é forçado? Sim ou não? Jesus te força a amar Ele, sim ou não?
Não. A autoridade sua na vida da sua mulher é voluntária. A sua mulher precisa escolher você como autoridade. Você não é pai dela. Você precisa refletir Cristo na vida dela. Será que você está refletindo? Será que você tem meditado mais do que ela? Será que você, mulher, tem meditado todo dia? Será que você tem sido exemplo na vida do seu marido? Será que ele consegue ver Cristo em você? Ou só reclamação? Ou só encheção de saco? Você, jovem, será que os seus pais, que não são cristãos, aconselhei 3 jovens que me procuraram no começo do ano, juntos, que os pais não são cristãos. A minha pergunta é, você está sendo o primeiro testemunho de Cristo na sua casa? Cadê os jovens aqui? Cadê os jovens? Os jovens que têm ministério agora. Perfeito, olhe para mim. No seu ministério, eu tenho a convicção do que eu vou falar agora, porque eu sei das bênçãos que vocês são para essa igreja. Vocês são, os jovens dessa igreja são grandes bênçãos. Eu sou apaixonado pelos jovens dessa igreja. O meu filho é um deles, que agora está lá no Nova Kids, servindo e amando crianças. Vocês têm uma convicção que amam o seu ministério. Eu tenho uma convicção que se estiver no ministério e precisar pegar um molho de cadeira, você vai ou não vai? Sim ou não? Vai. Se precisar limpar a sala, você vai limpar ou não vai? Vai. E digo mais, faz na hora. Porque quer servir a Deus. E é um prazer servir a Deus. Mas será que na sua casa, quando o seu pai e a sua mãe, que não são cristãos, quando pedem, meu filho, lava a louça por favor, sim senhora mamãe, é assim? Não. Será que você está fazendo na sua casa o que você faz para Cristo? Será que você obedece seu pai e sua mãe com a mesma velocidade que você obedece no seu ministério? Como é que tu quer que teu pai e tua mãe se convertam? Se você não consegue ser a primeira imagem de Cristo na vida dele. É você e Deus. Você não pode fazer a santificação pela vida do outro. Você só pode santificar a sua vida. Assim você esquece o passado e passa a viver Cristo verdadeiramente. Quinta dica. Creia que seu amanhã será melhor. Jesus quer que sejamos otimistas. A sua santificação é um processo. Não é do dia para a noite. Não é passe de mágica. Não tem um portal aqui nesse púlpito que você vai entrar um bandido e sair santificado. Isso é mentira, gente. Santificação é um processo. Você não pode querer uma vida, uma história, como eu falei lá no começo, uma história que você levou 20, 30 anos para construir, na sua criação, na sua família, na sua personalidade, na personalidade do seu grupo familiar. Você não pode querer transformar isso em 6 meses, em 1 ano, em 2. Não se muda uma vida de 30 anos em 2 anos. Se começa um processo de santificação. Quem aqui já fez andando com Deus? Você lembra daquele muro? A santificação, que vai sendo reconstruído a sua vida? Isso é santificação, é um processo de reconstrução da sua vida, se moldando ao caráter de Cristo. Isso não é do dia para a noite. Pare de achar que as coisas vão acontecer assim. Eu vou fazer 15 anos caminhando com Cristo, 15. Tem coisas que Deus tem lapidado na minha vida até hoje e eu ainda erro. Tem coisas que até hoje incomodam a Carol depois de 15 anos com Cristo. E todas as vezes que ela reclama, está aqui ela. Eu digo para ela, meu amor, me perdoe. Eu vou continuar me esforçando para não fazer mais isso. Porque eu continuo em processo de santificação. Não é um passe de mágica. Não é uma história em quadrinho, é a sua vida real. É um processo, e você precisa nesse processo ouvir a Deus
todos os dias. E todo dia tomar uma decisão e dizer: Senhor, eu entendi o que Tu queres para a minha vida e eu vou fazer isso. E é isso que vai te transformar, é isso que vai fazer você esquecer o passado e começar gradativamente a viver Cristo verdadeiramente na sua vida. Isso eu escuto muito também, muito, de recém-convertidos que passam por dificuldades e chegam comigo: Silvestre, eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais, eu estou para desistir disso, porque eu faço tudo certo, tudo do jeito que Deus está mandando, cara, e continua acontecendo as mesmas bobagens, eu não sei mais o que eu faço, eu vou chutar o pau da barraca. Eu digo: meu irmão, me tira uma dúvida, tu és a mesma pessoa hoje que tu era um ano atrás? Não. Então pronto, não vai ser a mesma daqui a 5 anos, se tu continuar obedecendo a Deus todos os dias. Para de querer desistir, para de querer chutar, para de querer entregar os pontos. É isso que o cão quer. E sabe quem é que vai vencer? O cão. Você quer que Jesus vença na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Então obedeça. Obedeça e seja otimista. Você vai vencer, as coisas vão melhorar. E sabe por que eu sei que vão? Porque eu conheço o final desse livro. Eu sei para onde nós vamos, eu sei como tudo acaba, e eu te afirmo: vai valer a pena. Viva Cristo e esqueça o seu passado. Deus quer que você abandone o seu passado sem Cristo e se entregue verdadeiramente nas mãos de Deus. E agora eu queria fazer com você um memorial. E o Raif está aí? Está aí já? Obrigado, Raif, por aceitar o desafio da hora. Eu queria, enquanto o Raif vai tocando uma música para a gente, eu queria que você, nesse momento, você pegasse um papel. Pega um papel, todo mundo aí, pedaço de papel, um lápis. E eu vou dar 1 minuto, a gente vai tocar uma música enquanto você vai fazer isso. Assim que eu der o ok, eles vão começar aqui. E eu queria que nesse papel, que você está pegando aí, pegue um lápis, uma caneta, e que você faça desse papel um memorial na sua vida agora. Que você escreva nesse papel. Todo mundo já pegou? Então olhe para mim agora rapidinho, para você prestar bastante atenção. Eu quero que você escreva nesse papel tudo. Absolutamente tudo, claro, resumido, porque tem gente que deve ter um livro aí, né? Tudo, mas resumido, que você precisa largar no seu passado. E passado pode ser de hoje para trás. Tudo aquilo que você precisa largar, aquele trauma, aquela mágoa, aquela dor, aquele ressentimento que tem atrapalhado o seu casamento, aquela traição que você perdoou, mas te incomoda e te corrói até hoje, e você sempre joga na cara, e você não conseguiu ignorar isso ainda. Aquela mágoa, aquele rancor que alguém tem te causado, aquela dor que alguém tem te causado, aquilo que atrapalha o teu casamento, na tua história, o relacionamento com teus pais, se for algo danoso, tudo. Eu quero que você escreva tudo que está te atrapalhando no teu relacionamento com Deus, para que você possa mirar no alvo. E enquanto você escreve, a gente vai cantar uma música. E eu quero que você faça dessa música um momento de oração enquanto você escreve. Raif. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Escreva tudo. Transforma-me conforme tudo que tem te separado de Deus. E enche-me até que em mim
se ache só a ti. Tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus, usa-me, Senhor. diga: Senhor, eu não quero mais fazer isso. Usa-me. Eu não quero mais deixar isso me magoar. Eu não quero mais deixar isso me ferir. É você e Deus. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nesse momento, muito obrigado, Raif, você foi sensacional, obrigado pelo carinho. Eu queria que nesse momento, você dobrasse esse papel. Levante esse papel que você dobrou. Nós vamos orar agora. Oremos. Pai, eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, que tudo que está escrito nesse papel, tudo aquilo que tem me afastado de Ti, Senhor, tudo aquilo que não tem deixado eu conseguir superar esse passado, tudo aquilo que tem me magoado, tudo aquilo que tem me ferido, tudo aquilo que tem prejudicado o meu casamento, o meu relacionamento com os meus pais, tudo aquilo que não está permitindo que eu Te agrade verdadeiramente, e só Tu e o meu coração sabem, Senhor, está escrito aqui. Pai, destrua esses sentimentos no meu coração, me ajude a ignorar eles, Senhor, não permita que isso me afaste de Ti, porque eu quero viver contigo verdadeiramente. Eu sei que não é fácil, Senhor, eu sei que não vai ser fácil, mas Tu és capaz de me ajudar, e eu sei que eu sou capaz de Te obedecer e fazer aquilo que Te agrada. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nesse momento, eu quero que você amasse esse papel. Amasse, igual um lixo. Amasse com toda a sua força. Quando você estiver saindo dessa igreja, ou na sua casa, jogue fora no lixo. Mas faça uma oração na hora que você jogar, rápida, 2 segundos. Ore ou queime se você quiser quando chegar na sua casa. Mas faça isso para a glória de Deus. Diga: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Senhor, eu preciso abandonar o meu passado e viver Cristo de verdade. Assim como na parábola do filho pródigo. Quando o filho voltou depois de muito tempo, fugindo, gastando dinheiro, torrando a herança. Quando ele voltou, o pai não se preocupou com o que ele tinha feito com a herança. O pai não se preocupou com o que ele tinha feito no passado dele. O pai se preocupou com uma única coisa: ele voltou para casa. Vamos fazer uma festa porque o meu filho voltou para casa. Entenda que Deus não se importa com o que você fez ontem. Deus não se importa com o que você fez no seu passado. Deus só quer que você volte para casa. Volte para casa hoje. Esqueça o seu passado e viva verdadeiramente o futuro que Deus preparou para a sua vida. Que Deus te abençoe, uma ótima semana.